Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu trouxe para vocês uma coisa que eu fiquei de mostrar no Instagram há tempos atrás. Tem uma amiga minha que ela até me perguntou, que eu comentei sobre os cadernos de coloridos, né? E aí ela sugeriu que eu fizesse um vídeo no Instagram mostrando. E como agora eu estou com um canal do YouTube, eu vi aí uma oportunidade de trazer mais um vídeo aqui pro canal. Então hoje eu vou mostrar para vocês os meus caderninhos que eu utilizo para anotação, para combinação de cores, para tabela, ou que deveriam ser para essa finalidade. E eu estou aqui me organizando para conseguir fazer um bom uso deles. Bom, o primeiro caderninho que eu adquiri e comecei a utilizar foi esse daqui, e eu utilizo ele até hoje. Eu comprei ele em 2023 e eu comecei a pintar em maio de 2023. Se não me engano, foi dia 15 de maio de 2023 que eu comecei a pintar livros de colorir. E eu me lembro que eu fui inspirada a fazer esse caderno eu não me lembro bem o nome dela, mas eu acho que é a Valesca do Color Hobby, tá? Que ela mostrou no Instagram o caderninho dela, né? As anotações que ela fazia. E eu que sempre gostei de anotar as coisas, de ter cadernos para me organizar, me inspirei e adquiri esse caderninho para poder fazer as minhas anotações também e ter tudo registrado aqui. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço essa organização. Eu trouxe até a título de demonstração aqui para vocês que eu gosto muito de ter esses registros em papel mesmo, né? E eu sempre fiz uso de planner, agendas, eu inclusive tenho o meu planner pessoal e isso auxilia muito. Deixa tudo mais organizado. Para quem tem toque assim como eu, é uma excelente saída. Então, esse caderninho aqui, eu chamava ele de Diário dos Coloridos. Ainda chamo, na verdade, de Diários dos Coloridos, porque eu registro tudo aqui, tudo que eu acho importante, eu registro aqui. Então, a primeira parte dele, eu tenho realmente aqui, ó, o Diário dos Coloridos. Nesse bolsinho eu guardo algumas cartinhas, foto com as minhas amigas que eu conheci no mundo dos coloridos. Guardo essas lembranças todas aqui nesse bolsinho plástico. Aí aqui, no início, eu tenho o ano de 2023, que eu fiz 43 coloridos. Eu iniciei em maio. Em junho foi o mês que eu mais pintei. Saudades de pintar, de ter tempo para pintar, assim. Em 2024, eu consegui fazer 57 coloridos. E aí eu fui anotando aqui também quantos foram feitos em cada mês. E sigo fazendo isso até hoje. Aqui tá meio tortinho, mas pra mim o essencial é ter registrado para eu saber depois. Esse ano eu estou pintando bem menos, né? Mas também a demanda do serviço tem me pegado bastante também. E me impedido de pintar mais. Então, aqui eu fiz essas anotações. E aqui no Diário dos Coloridos, eu tenho aqui como tudo começou. Na verdade, foi dia 10 de maio de 2023. Eu coloquei minha história colorida. Aí aqui eu falei, né, como tudo começou. Aí tem primeiras amizades, primeiros livros. Aí aqui eu deixo alguns registros, né, algumas coisas importantes. Aqui quando eu conheci as minhas amigas, que foi recentemente, né. E aí aqui começa o Diário dos Coloridos em si, tá? Aí aqui o que eu fiz? Eu fui anotando todos os coloridos que eu já fiz. Então, até hoje, desde o primeiro,
Meu primeiro colorido foi no livro da Maria Trolli, foi o Twilight Garden, e aí eu anoto tudo, desde então. 2024. E eu tenho como se fosse um color code também, né? Quando a data de conclusão do colorido, eu marco em rosa. Quando é alguma parceria, algum desafio, eu marco em lilás. E aqui o númerozinho, né, do colorido para marcar, para destacar, eu coloco em amarelo. Então, aqui eu registrei todos os meus coloridos. Eu deixo sempre um marcadorzinho aqui magnético para eu saber onde que eu parei e continuar fazendo esses registros. Então, esse caderninho aqui, eu estou usando ele desde o meu início no mundo dos coloridos. Aí, aqui eu tenho uma parte de planos e metas também. Essa divisória aqui é em relação a planos e metas. Então, aqui foram os de 2024. E aí, eu marquei aqui o que eu consegui concluir, o que eu não consegui. Os que eu consegui, eu marquei de azul aqui. E os que eu não consegui, esses aqui eu desisti, né? E os que eu não consegui, eu fiz um xizinho. E aí, aqui eu tenho as metas para 2025 também. E aí, caso vocês tenham curiosidade, eu vou ler as minhas metas para 2025. E é sempre bom ter anotado também pra gente revisitar. A gente já passou da metade do ano, então eu acho legal a gente revisitar as metas para ver se tá dando tudo certo, tá tudo se encaminhando para que elas sejam cumpridas e o que pode ser feito para que elas sejam cumpridas, né? Então, aqui, a minha primeira meta é de ter no mínimo 2 coloridos para os livros que eu tenho, e os mais recentes eu coloquei no mínimo 1 colorido, né? Porque vai que eu adquira algum livro no final do ano. Então, adquirir um livro em dezembro, por exemplo, e não conseguir fazer 2 coloridos nele, não vai me impedir de dar um check nessa meta aqui. Então, eu já fui um pouco mais ponderada esse ano. A segunda, não ter coloridos inacabados. A terceira, fazer desapegos de tempos em tempos, caso tenha necessidade. Tive que pausar o vídeo porque passou uma ambulância e aí foi muito barulho. Mas eu estava aqui em fazer desapegos de tempos em tempos. Porque como eu já comentei aqui no canal com vocês, a minha intenção é ter vários coloridos em um mesmo livro. Eu quero ter vários coloridos em todos os meus livros. E para que isso seja possível, eu não posso ter um número exorbitante de livros de colorir, porque senão eu nunca vou conseguir alcançar essa meta, de ter muitos coloridos em todos os meus livros. Então, eu prezo para ter, assim, no máximo 50 livros. Hoje, eu estou com 36 livros. Já até reduziu um pouquinho do último vídeo que eu fiz, né? Mostrando a minha coleção para vocês. Mas eu tenho esse cuidado de sempre ter apenas aquilo que eu realmente quero pintar, aquilo que realmente me faz feliz, né? É até um princípio aí do minimalismo, né? De ter somente aquilo que você acha importante para você e que te faz feliz. Para que assim eu consiga realmente preencher mais os meus livros, né? Então, essa questão do desapego é uma coisa que eu faço desde sempre também. Pensar em comprar um livro pelo menos umas 2 semanas antes de fato comprar. Aí eu coloquei aqui, únicas exceções, Carolina e Clara, que são as 2 ilustradoras que eu mais gosto e que eu tenho interesse de ter a coleção completa. Carolina é um pouquinho mais difícil, porque vários livros dela não estão disponíveis mais. Mas, se forem disponibilizados, eu estarei adquirindo. Então, essas 2 são as minhas únicas exceções. E por que eu coloquei essa meta? Justamente para frear esse consumismo de querer comprar muitos livros. Porque muitas vezes nós admiramos as ilustrações, mas não é aquele estilo que chama a gente para pintar. Então, no início do mundo dos coloridos, eu comprava muitos livros.
Vários e vários. Porque eu queria acompanhar a live no YouTube, porque eu achava muito bonito, então eu achava que eu tinha que ter pra eu pintar, mas aí eu pegava pra pintar e não era aquela coisa. Então a gente vai se entendendo com o passar do tempo, né? Então eu coloquei essa meta aqui de pensar pelo menos umas 2 semanas antes de fato efetuar aquela compra. Porque aí você já consegue fazer essa reflexão. É realmente um livro que eu quero? Ou é um livro hypado, né? E por isso que eu tô querendo comprar. Eu acho importante a gente gastar com consciência, né, gente? Essa é a verdade. Não comprar mais de 12 livros ao ano. Aqui também entra nesse quesito que eu comentei, né? Do consumismo e tudo. Porque um livro por mês, 12 livros ao ano, pra mim... Opa, balançou, gente. Perdão. Já é o suficiente, mais que isso eu acho exagero. Até porque a questão do desapego aqui, sempre que eu vou comprar um livro, eu penso, tem algum livro que eu possa desapegar para dar mais lugar para esse livro novo? Então, eu penso realmente, hoje eu penso antes de comprar. Às vezes a gente desliza e compra por impulso, sim, a gente é humano. Mas eu prezo por refletir um pouco antes de efetuar uma compra. A próxima meta, priorizar a compra de materiais de livros. Então, isso aqui é um ponto que eu tinha dificuldade também, justamente porque eu comprava muitos livros e não sobrava dinheiro para comprar material, né? Mas isso já mudou bastante, eu tenho tido muito mais consciência quanto a gastar assim com materiais, com livros, e em relação a isso, até que eu evolui bastante. Terminar de consertar o Fairy Celebrations. E aí, como recompensa, eu ainda coloquei aqui comprar um livro novo. Por quê? O meu livro da Clara, o Fairy Celebrations, eu comprei em um desapego. Comprei por um preço razoável, assim, e por estar nesse preço bom, ele veio faltando algumas páginas manchadas, canetinha e tudo. Então, desde que eu comprei, eu tô nesse processo de restaurar esse livro. E eu tenho a intenção de comprar um Fairy Celebrations novo pra mim, pra tê-lo completo. Porque como eu tenho a coleção completa da Clara, pra mim faz sentido ter mais um livro desse, porque o que eu tenho hoje, ele não está completo, faltam algumas ilustrações, eu acho que são mais de 4, tá? Então, pra mim, faz sentido. Outra meta, encapar todos os livros. Eu havia conseguido alcançar essa meta, porém, com a compra de novos livros, eu acabei... eu preciso alcançá-la novamente. Eu estou só aguardando juntar alguns livrinhos aí para eu encomendar uma quantidade maior com a Su. Tentar estrear livros novos no mesmo mês de aquisição. Então, assim, né? Chegou um livro novo, tentar estreá-lo naquele mês. Eu acho isso legal também, até porque você está com aquela empolgação do livro novo, né? Então, acho que o colorido flui melhor. Tabelar todos os lápis de cor. Isso aqui é uma coisa que eu preciso resolver até o final do ano também. Já vou mostrar pra vocês que eu tenho um caderninho de tabelas. Só que hoje em dia eu já prefiro as tabelas de outra forma. E eu já vou falar sobre isso com vocês. Pintar os nichos dos marcadores. Eu tenho marcadores da Touch, vários, inclusive mais de 100. E eu tenho os nichos em MDF. Mas eu não pintei eles até hoje. Comecei a pintar, achei cansativo e não pintei até hoje. Então, é uma coisa que eu preciso também. Enfeitar latinhas de Pringles. Isso aqui não tem nada a ver com os coloridos. É porque eu peguei aquelas latinhas de Pringles para usar como cofres, né? Então, eu revesti elas de papel toalha e cola para tapar o rótulo, né? E eu preciso pintá-las. Então, é outra meta também. Pintar uma tela. Pintar uma tela é uma coisa que eu quero muito fazer esse ano. Me desafiar a pintar uma tela, uma paisagem, algum animal. Vamos ver.
Agora eu tenho as guaches, né? Aqui eu tinha uma lista de livros em branco, mas eu não tenho mais nenhum livro em branco aqui comigo. Então, isso aqui também não faz sentido mais pra mim, porque chegou, já tô estreando. Coloridos inacabados também não faz mais sentido pra mim, não faz mais sentido pra mim. O único que eu tenho aqui sem dar o check é o do Fair Celebrations, porque eu considero ele como inacabado, porque eu estou restaurando ele, né? Mas essa página aqui também não dou continuidade, porque não faz mais sentido pra mim. Eu sempre estou pintando os meus livros e não tenho mais livros em branco, não tenho mais coloridos inacabados. Aqui eu tinha uma página também dedicada ao Clubinho da Mari. Eu quero voltar pro Clubinho da Mari, mas até então eu não consegui, porque eu estou me organizando financeiramente e priorizando o que é essencial. Então, no momento eu não faço parte do Clubinho da Mari, mas eu quero voltar. E aí eu vou voltar a atualizar essas páginas aqui. Aqui são as lives abertas da Mari, essas aqui eu posso continuar. Parcerias em andamento. Essas páginas aqui, gente, também são mais antigas. Não faço uso delas mais. Desejo de livros de colorir, eu também não faço aqui mais. Tenho aqui registrado, consegui vários deles, mas eu não faço aqui mais também, eu faço no computador agora. Desejo de materiais de colorido, também quase não revisito essa parte. E aqui eu tenho relatório de gastos, como eu já falei com vocês, né, que eu tinha um probleminha em gastar muito, comprar muitos livros e tal. Essa parte também já foi resolvida, não faço tanto uso dessa divisória aqui também. E meus livros. Essa parte dos meus livros aqui, eu fazia da seguinte forma. Eu colocava aqui todos os livros e depois, por ilustradora, eu ia colocando os livros. Só que como eu tenho o hábito de desapegar, inclusive eu tinha anotação aqui, ó. Eu tenho ainda, né? De vários livros que eu desapeguei. Só que como eu tenho esse hábito de desapegar de livros, comprar outros novos, então, isso aqui não estava funcional para mim. Eu parei de utilizar ele aqui e fiz esse novo caderninho aqui. Esse caderninho aqui, ele é como se fosse um catálogo dos livros que eu tenho na minha coleção hoje. Eu organizei ele da seguinte forma. Até coloquei aqui catálogo, coleção de livros de colorir. E aí, eu vou imprimir um arquivo que eu tenho no meu computador com toda a minha coleção e com a lista de desejos de livros. E vou colocar aqui. Aqui tem os calendários, né? Mas aí, como que ficou organizado esse caderno aqui que eu fiz de catálogo? Eu organizei por ilustradoras. E aí, como tem vários livros que eu só tenho um, e também não teria como, assim que eu vou comprar um livro de uma ilustradora nova, aí eu tenho que fazer mais uma divisória. Pra não ficar assim, aí eu fiz uma divisória de diversos. Aqui ao final eu tenho uma seção para diversos. Então, primeiro aqui eu tenho Carolina Kubikowska. Aí eu tenho os postcards, o do Coelhinho, Imaginary Friends, o Rising, o Circle e o Memories. Aqui, inclusive, eu anotei de cabeça para baixo, vocês estão vendo, gente? Mas acabou ficando assim mesmo. Aí, o que que eu faço? Eu coloco o nome do livro aqui. Coloco a data de aquisição desse livro. A ilustradora. Esse aqui, no caso, eu tenho a meta de concluir. Então, eu coloquei a meta aqui embaixo. Se algum livro tem alguma meta, eu coloco embaixo. E aí, eu fiz a numeração aqui. E assim que eu faço um colorido, eu venho aqui e anoto. Então, o último colorido nesse livro aqui
Foi no dia 21 de julho de 2025. Foi o Céu Noturno. Aí eu coloco um nome, só pra eu lembrar qual é. Mas é mais pra registrar mesmo. Aí eu tenho aqui, eu consigo ver quais livros eu tenho, quantos livros eu tenho, quantos coloridos eu tenho em cada livro. Fica bem mais fácil de saber, né? Dessa forma. Aí eu tenho os da Clara. Os da Hannah. Os da Disney. Aí eu coloco todos da Disney que eu tenho aqui. A Apple. Eri. Esse é aquela ilustradora alemã que eu não sei pronunciar o nome dela. E aqui diversos. Ou livros únicos da coleção ou diversos. Aí eu tenho aqui da Emanuele Collin, tenho da Nel Cuneco, aqueles livrinhos fofinhos japoneses, do gatinho, Kanoko. E é isso. A última divisória que eu tenho aqui nesse caderno, eu deixei as folhas em branco aqui, né? Pra eu ir atualizando, conforme a minha coleção for se atualizando também. Aí aqui, nessa divisória, eu deixo pra anotar as coisas do canal. Aí aqui tem canal no YouTube e tem as ideias de vídeos pra serem feitos aqui, né? Aí as ideias de vídeos fixos, que eu tenho a intenção de trazer pra cá, que são coloridos dos meses, tal, tal e tal, coloquei aqui, né? Que é pra fazer de 3 em 3 meses, e coloridos do ano, retrospectiva. E aí, esse caderninho é isso, para anotações do canal e um catálogo de coloridos. E aí, gente, como eu mostrei esses aqui para vocês, o diário de coloridos e o meu catálogo da coleção, mais anotações do canal, eu estou planejando fazer um planner dos coloridos. E aí, eu inclusive fiz um rascunho aqui para eu passar pra moça que vai fazer pra mim. E aí ela já tem a lojinha dela de personalizados e tudo. E aí eu vou passar esse rascunho pra ela, pra gente montar um planner dos coloridos. Que aí eu vou passar a usar ele, né? Vou usar esse daqui até o final do ano, mas já vou fazer o meu planner dos coloridos do ano que vem. E aí eu vou usá-lo tanto pro canal quanto como diário dos coloridos. Esse daqui, então, ele vai ficar só para catálogo mesmo. Até então, eu estou anotando algumas coisas nele do canal, ideias de vídeos, como vocês viram aqui, mas ele vai ficar só para catálogo mesmo, tá? E aí, eu vou fazer esse planner para poder utilizar aqui pro canal e para os meus registros pessoais, os coloridos também. E aí, assim que eu fizer, eu trago para vocês, tá? Isso aqui é um rascunho do miolo desse planner. E aí eu coloquei as ferramentas aqui que eu preciso. E assim que a gente conseguir concretizar essa ideia, eu trago para mostrar para vocês. E aí, se vocês se interessarem, vocês também podem fazer as suas encomendas, tá? Por fim, eu tenho aqui o meu caderninho de tabelas. E eu marquei aqui, ele tá cheio de marcações. Marquei aqui todos os lápis que eu preciso tabelar. Aqui eu tenho Léo e Léo Carbon Line, tons de pele. Tenho que colocar aqui a versão ativada do Staedtler Norris, que eu tenho a versão seca só. E vários outros. Eu tenho algumas tabelas aqui já. Só que o que eu ia comentar com vocês, gente? Eu, hoje, acho isso daqui muito complicado de se usar. Que você tem que ficar carregando isso aqui, aí você tem que pegar ele, folhear, às vezes você fica virando folha pra ver as cores. E a forma que eu tenho feito
que eu acho mais prática é no próprio estojo. Peguei aqui como exemplo meu estojo que tem o Zinctense. E aí eu coloquei aqui a tabela que já veio pra mim, que a Carol fez e mandou. Aí eu coloquei ela aqui. Toda vez que eu vou usar o Zinctense, eu pego o estojo, a tabelinha já está aqui. Isso aqui pra mim, gente, é a coisa mais prática do mundo, tá? Então, eu pretendo sim fazer a versão aqui no meu caderninho de tabela, porque eu sou dessas, né? Gastei, tenho que usar. Mas eu quero também fazer a versão maior e individual para eu colocar nos estojos, para ter a tabelinha em cada lápis que eu tenho. O último caderninho que eu tenho aqui é esse caderninho aqui que eu ganhei de uma amiga. Ele tem uma folha muito boa, eu acho que essa folha, eu acredito que seja 300 gramas. E eu tenho algumas combinações de cores aqui. Isso aqui é antigo, tava tudo em papelzinho picado, aí eu passei a limpo aqui. E eu pretendo utilizar esse caderno de agora em diante para fazer combinações de cores, para registrar mesmo algum elemento que eu pintei e que talvez eu queira repetir aquela combinação, para ter registrado aqui. Então, pessoal, esse foi meu vídeo sobre os caderninhos que eu tenho aqui para anotações, para registros relacionados ao canal e ao mundo de colorir. E assim que eu já tiver concretizado a ideia do planner dos coloridos, eu venho mostrar para vocês como que ele ficou e como que eu vou estar usando ele. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande a todos e até a próxima!